Susto e prejuízo no sul do estado. Incêndio de grandes proporções destrói fábrica em Braço do Norte. A fumaça tóxica obrigou o Corpo de Bombeiros e moradores a usarem máscaras de proteção. Uma rodovia chegou a ser interditada. Decisão adiada. Tribunal de Justiça deve julgar o reajuste do IPTU da capital apenas no dia 20. Em caso de decisão favorável da Justiça, os valores atualizados do imposto passam a vigorar a partir de 2015. Desocupação no norte do estado. Famílias que estavam em loteamento de maneira irregular foram retiradas pela polícia. E no esporte, o Joinville reencontra o caminho da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Em Braço do Norte, no sul do estado, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de molduras. A fumaça tóxica pôde ser vista de pelo menos a 20 quilômetros de distância do local. O incêndio começou ainda durante a manhã. Rapidamente, o fogo se espalhou pelo galpão de cerca de 1.800 metros quadrados. O local armazenava aproximadamente 50 mil quilos de poliuretano, um material que é altamente inflamável. Uma fumaça densa e tóxica tomou conta da região e podia ser vista a 20 quilômetros do local. Moradores e integrantes das equipes dos bombeiros receberam máscaras e a área precisou ser isolada. Com o auxílio do vento, que o vento no momento está nos auxiliando, porque está de forma moderada, a fumaça está se dissipando no ar, não vindo ao entorno da edificação, não atingindo aqui a comunidade vizinha. Mesmo sendo esta já isolado o local e também retirado de suas casas. O trânsito na rodovia SC-108, que liga Braço do Norte a São Ludgero, precisou ser interrompido. Depois de mais de 5 horas, os bombeiros continuam trabalhando para combater as chamas. Mas a maior preocupação agora são com as paredes do galpão, que ameaçam desabar a qualquer momento ocupada. Todo o telhado da construção cedeu e boa parte dos muros caiu. Caminhões transportando água chegavam a todo momento. Cerca de 40 homens trabalham no local. Ainda não se sabe como o fogo teve início. 3 funcionários da empresa estavam no galpão quando o incêndio começou. O gestor da unidade ele estava localizado logo fora do armazém e verificou algumas faíscas nos fios e imediatamente ocorreu o incêndio. Todas as pessoas saíram da empresa com plena saúde e sua integridade física preservada. As investigações para determinar as causas do incêndio terão início assim que não houver mais riscos aos peritos. Depois de controlado o incêndio, efetuado o rescaldo, nós passaremos então a fazer a perícia no local, buscando as causas que provocaram esse incêndio. Não há previsão para o encerramento dos trabalhos no local e os prejuízos com o incêndio ainda não foram contabilizados. E a Via Expressa em São José, na Grande Florianópolis, precisou ser interditada nos 2 sentidos depois que um caminhão tombou no início da tarde de hoje. O veículo transportava brita e estava com 14 toneladas de excesso de peso. O motorista não teve ferimentos, mas a carga ficou espalhada pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar os 2 sentidos da via para a retirada do caminhão. Uma operação policial foi montada hoje para a desocupação do loteamento Harmonia, em Jaraguá do Sul. A saída das famílias foi pacífica. A movimentação no loteamento Harmonia começou cedo. Policiais militares do Batalhão de Jaraguá do Sul monitoravam a área à distância. As famílias que invadiram as casas ficaram reunidas na rua principal do conjunto habitacional. Esperavam pacificamente uma reviravolta. Se não for quebrada a liminar, a gente vai ficar pacificamente aqui aguardando o despejo aí da população, sabendo que ninguém tem para onde ir. Então a gente vai aguardar se desenrolar aí até meio-dia. À medida que o horário da desocupação se aproximava, o reforço policial chegava. Tático, canil, cavalaria e até o helicóptero Águia vieram de Joinville para dar apoio à operação. Vamos, no primeiro momento, conversar com as pessoas mais uma vez, para que efetivamente cumpram a determinação judicial. Vamos tentar sensibilizá-los da importância desse cumprimento. E se nós verificarmos que a ordem não será cumprida de forma
espontânea, né, de forma própria pelos próprios moradores. Nós iremos utilizar todas as forças que já foram previamente planejadas. Nos minutos finais, invasores tentaram ganhar um pouco mais de tempo. Eles aguardavam uma decisão do recurso pedido junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não havendo nenhuma ordem de suspensão da decisão de primeiro grau, até incidir em crime de desobediência se houver a resistência para a desocupação. 12:30 encerrou o prazo para que os invasores deixem as casas. A liminar que determinou a reintegração de posse não foi cassada. Mesmo assim, eles permaneceram no local. Nesse momento, a polícia se aproximou para começar a desocupação. Foi preciso uma conversa para convencê-los a sair. As equipes da polícia acompanharam os oficiais de justiça em cada uma das moradias. Algumas estavam trancadas e com a fechadura trocada, por isso foi preciso usar de força para abrir. Nem todos os imóveis estavam mobiliados. Quem conseguia carregar nos braços não perdeu tempo, mesmo sem saber para onde ir. Com a desocupação, a Prefeitura já anunciou que vai monitorar a área como medida de segurança. A Prefeitura, em conjunto com a Polícia Militar, vai fazer a manutenção da segurança, no primeiro momento com a própria Polícia Militar e depois com as empresas de segurança que prestam serviços para a Prefeitura. E vamos fazer a verificação do estado das casas para que possa se dar o prosseguimento na entrega para as famílias que já foram beneficiadas e classificadas. E a Prefeitura de Bombinhas reuniu hoje pela manhã a imprensa e representantes da comunidade para tirar dúvidas sobre a taxa de preservação ambiental que será cobrada dos visitantes a partir desta temporada. 5 milhões em 5 meses. Esta é a estimativa inicial de arrecadação da taxa que entrará em vigor já no próximo dia 15 de novembro e será mantida até 15 de abril, todos os anos. A TPA deve ser paga por aqueles que não vivem no município ou que não prestam serviço na cidade. Entre os motivos apresentados pela Prefeitura para a criação da taxa está a extensa área de preservação ambiental dentro do município, que requer cuidados. Além disso, o aumento do número da população durante a temporada pede mais investimentos em saneamento básico, obras que sem a criação da taxa não poderiam sair do papel. Emergencialmente na questão do esgoto, né? Que eu acho que essa é a questão fundamental, a questão sanitária, para a gente acabar com essa história de ponto impróprio para banho, né? De acordo com a prefeita de Bombinhas, a lei de criação da taxa é constitucional e atende aos requisitos para entrar em vigor. Entretanto, alguns pontos ainda precisam ser debatidos, como a isenção para moradores da cidade vizinha, Porto Belo. Nós estamos preparados para responder qualquer dúvida e não estamos isentos de algum problema operacional. Caso haja necessidade de alguma revisão no decurso da implementação da taxa, o município estará preparado para responder e resolver os problemas que virão junto com essa iniciativa. A fiscalização será feita por monitoramento eletrônico e o pagamento poderá ser feito online ou nos estabelecimentos conveniados. Motocicletas serão taxadas em R$ 2,56. Automóveis em 20,56. Para caminhões, a cobrança será de 61,59 e para ônibus de 102,65. O pagamento da taxa dá o direito do veículo entrar e sair da cidade quantas vezes for preciso no período de 24 horas. Quem não contribuir com a taxa de preservação ambiental poderá ter o nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito. E a seguir, Joaçaba zerou a fila de transplantes de córnea. No estado, cerca de 400 pessoas aguardam por uma doação. E na Semana Mundial da Amamentação, um cantinho destinado especialmente para mãe e bebê foi inaugurado hoje na Grande Florianópolis. Enquanto a fila por um transplante de córnea no estado tem em média 400 pessoas, Joaçaba, no meio-oeste, conseguiu zerar a espera. Em Joaçaba, os procedimentos são feitos no Hospital Santa Terezinha, em parceria com esta clínica oftalmológica. Mais de 140 procedimentos foram feitos desde 2007. E hoje, um resultado é ainda mais comemorado. Tem diminuído bastante a captação, mas no momento a gente tem orgulho de estar com a fila zerada. Estar com a fila zerada significa que se eu coloco um paciente hoje na fila de transplante, a próxima córnea
que vem do ranking, já é do paciente que a gente colocou na fila. Diferente de Joaçaba, no estado, em torno de 400 pessoas esperam por um transplante de córneas. Esses dados são do último relatório do SC Transplantes e fazem parte das estatísticas onde mais de 1.000 pessoas precisam de algum órgão. Em vida, podem ser doados fígado, rim e medula óssea. No caso de morte, coração, pulmão, pâncreas e córneas também entram na lista. Para ser doador vivo, é preciso ser saudável e concordar com a doação. Já nos casos de morte, a família é quem autoriza. No entanto, o grande entrave, segundo esse médico, ainda é a desinformação. Então hoje a gente tem que deixar a nossa família consciente que a gente é doador. Isso é um assunto que a gente considera fantasma, as pessoas não conversam, porque envolve, infelizmente, morte, envolve perda de alguém da família. Mas o importante e o que a gente sempre quer deixar consciente é justamente isso, conversar sobre o assunto, deixar claro se você é doador ou se você não é doador. E a Semana Mundial da Amamentação chama a atenção para a importância do leite materno para os bebês. Em São José foi inaugurado um espaço destinado especialmente para as mães a amamentarem os filhos. Um momento único, só delas, mãe e filha. Maria Fernanda nasceu ontem às 7 horas da manhã. Hoje as duas ficaram juntinhas no cantinho da amamentação. O espaço inaugurado no Hospital Regional de São José é para incentivar a amamentação. Vanessa sabe muito bem da importância desse ato e pretende amamentar Maria Fernanda até os 2 anos. É um momento muito importante que é o elo que liga mãe e filho, né? O leite materno funciona como uma vacina. Além de oferecer nutrientes essenciais aos bebês, complementa a ação do sistema imunológico do recém-nascido e ainda protege contra infecções respiratórias e intestinais. A amamentação também é importante para a saúde da mãe, diminuindo o risco da hemorragia, anemia, diabetes, câncer de mama e de ovário. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno como o único alimento do bebê até os 6 meses. Depois, o aconselhável é introduzir alimentos saudáveis junto com o leite da mãe até os 2 anos ou mais. Não existe leite fraco, né? Que o que mais interfere na amamentação é a posição correta, alternar os seios. Então, ela tendo uma boa orientação, a amamentação vai ser com certeza muito bom para ela e para o bebê. Amamentação, um ganho para a vida. Este é o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno, comemorada entre os dias 1º e 7 de agosto. A intenção do programa é incentivar as mães sobre a importância de amamentar os filhos, já que o índice ainda é baixo. A Pesquisa Nacional de Prevalência em Aleitamento Materno apontou que apenas 41% das crianças menores de 6 meses foram amamentadas exclusivamente com o leite da mãe, ou seja, menos da metade. Em Florianópolis, o índice é de 52%. E depois do intervalo, vamos de futebol. O Joinville se recupera na Série B, vence na Arena e se garante no grupo de acesso. E hoje tem partida atrasada da Chapecoense pela Série A e uma missão nada fácil do Avaí contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Futebol, a Chapecoense entra em campo hoje à noite em jogo atrasado da Série A. O time que está motivado depois da vitória contra o Flamengo pode subir ainda mais na tabela. Com pouco tempo para fazer modificar com André Paulino, Alemão, Thiago Salete, Thiago Conceição e Bruno Silva, todos lesionados. Celso Rodrigues sabe que o jogo de hoje à noite contra o Atlético Mineiro não será fácil para o elenco verde e branco. Pensar jogo a jogo, é decisivo cada jogo, então a gente tem esse pensamento, está passando isso para os atletas, para que a gente tenha assim, êxito a cada jogo. Esta é a terceira vez que Chapecoense e Atlético Mineiro se enfrentam. Eles se encontraram em 2010. Na partida de ida, a equipe verde e branca venceu por 1-0. Já na volta, o Atlético Mineiro fez 6-0 aqui na Arena Condá e se classificou para a terceira fase do campeonato. O jogo atrasado contra o Atlético Mineiro é válido pela 10ª rodada. A partida deveria ter acontecido no dia 16 de junho,
mas foi adiada devido a uma participação do time mineiro na Recopa. O jogo de hoje vem em um bom momento para a Chapecoense, que está em uma sequência de 3 vitórias em casa. E o Joinville finalmente voltou a vencer na Série B do Brasileirão. Depois de 3 derrotas seguidas, o Jack fez a festa do torcedor e se manteve no G4. Com o mesmo número de pontos, Joinville e Sampaio Corrêa se enfrentaram de olho no G4. Logo nos primeiros minutos, o Jack mostrou qual seria a principal arma, a bola levantada na área. Jael acertou o travessão em mais uma investida do tricolor. O time maranhense apostava em toques rápidos, mas pecava na finalização. Quando a torcida já começava a pegar no pé, Fabinho recebeu na esquerda e tocou na cabeça de Marcelo Costa para abrir o placar. Comemoração por pouco tempo. Depois de uma confusão na área, Ivan salvou primeiro, mas no lance seguinte o árbitro marcou pênalti. William Paulista empatou na cobrança. A virada só não veio em seguida porque Ivan fez mais uma boa defesa. O jogo começava a se complicar, até que Fabinho recebeu o lançamento e de primeira fez um golaço por cobertura. Na saída para o intervalo, os jogadores dos dois times se desentenderam e houve tumulto. No segundo tempo, William Paulista, autor do gol, foi expulso depois de uma agressão. Com 1 a mais, o Joinville teve mais liberdade para tocar a bola. Jael, do meio de campo, lançou Fabinho, que pegou muito embaixo da bola. Depois, foi a vez do artilheiro da Série B marcar, mas estava impedido. Mas nesse lance, o atacante apareceu de novo, dessa vez em posição legal para ampliar. O resultado pôs fim a uma sequência de 3 derrotas do Joinville. A vitória manteve o time no G4 e afastou qualquer rumor de uma crise. Poderíamos ter até definido o jogo no primeiro tempo, né? Então foi uma atuação muito convincente. E o Avaí joga daqui a pouco, às 7h30, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O desafio é complicado, já que no jogo da ressacada, o Leão da Ilha perdeu por 2-0. O time entra em campo no Pacaembu com 4 desfalques. Um deles, Eduardo Costa, poupado. Na frente, a dupla Eber-Ilker é a esperança de gols para a equipe. Gols tão fundamentais para o Leão. O Avaí precisa fazer pelo menos 2 de diferença. O comandante Geninho, mesmo com a situação totalmente desfavorável para o time catarinense, está confiante, viu? A estratégia dele é começar a 1000 por hora. Se você fizer um gol no começo, eu acho que você traz uma chance bem maior para o teu lado. Se você toma um gol no começo, você praticamente fica sem chance de reverter. A chance existe, eu acho que no futebol tudo é possível. Tudo é possível. Ninguém esperava o Brasil perder de 7-1 da Alemanha, aconteceu. E a seguir, inovação na suinocultura, lançada hoje em Chapecó, uma tecnologia inédita no Brasil que irá monitorar a sanidade animal. E ainda, o Tribunal de Justiça adia julgamento do reajuste do IPTU de Florianópolis e da Operação Fundo do Poço. Boa notícia para a suinocultura. Foi lançada hoje em Chapecó uma tecnologia inédita no Brasil que deverá monitorar a sanidade animal. A inovação reduz os custos aos produtores, além de garantir uma carne de qualidade aos consumidores. A tecnologia inédita é uma corda composta com um fluido que vai servir para fazer exames de sanidade. Ela deverá ser instalada nas baias para os animais mastigar. O fluido que será formado deverá ser coletado e encaminhado para um laboratório para fazer vários exames. Essas amostras vão substituir o sangue, que até hoje é coletado para fazer os exames. De acordo com especialistas, com a nova tecnologia, o estresse dos animais na hora da descoberta de doenças e no tratamento deverá diminuir 100% e os resultados são positivos. No método anterior, você coletava a amostra de um grupo que representava menos de 10% do grupo total de animais. Com esse método, você consegue a amostra de 75% do número de animais. A tecnologia está em uso nos Estados Unidos e já foi lançada no Brasil.
onde deverá ser disponibilizada nos próximos meses. A novidade ajuda a reduzir os custos no monitoramento sanitário para os produtores de suínos em fase de terminação e também auxilia no melhoramento zootécnico. Uma coleta de amostra de um número grande de animais, você tem uma segurança maior da saúde e do bem-estar daqueles animais. Tecnologias que beneficiam Santa Catarina, que já é livre de febre aftosa sem vacinação há 7 anos. Agora, até maio de 2015, o estado busca mais uma certificação de livre da peste suína clássica, conferida pela Organização Mundial de Saúde Animal. Toda a documentação está sendo organizada pelo governo do estado para ser encaminhada a Paris. Temos todas as condições de manter os mercados e conquistar novos mercados em prol, principalmente dos suinocultores, das agroindústrias e de toda a economia que se beneficia, né, do crescimento da suinocultura. A quinta-feira vai ser de nebulosidade variável no decorrer do dia em todas as regiões. A chance de chuva isolada à noite, principalmente no oeste e litoral norte, em função do deslocamento de uma frente fria. A temperatura mínima deve ficar em 5 graus na Serra e a máxima em 23 no litoral norte, Grande Florianópolis e também no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 6 e máxima de 20 graus. Já no Vale do Itajaí e região oeste, a máxima chega aos 22 graus. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina discutiu nesta tarde a ação movida por 11 entidades representativas da capital, questionando a base de cálculo que levava ao aumento do IPTU e ITBI em Florianópolis. Mas o assunto segue sem definição. A decisão foi suspensa depois de um pedido de vistas. Antes, o relator José Gaspar Rubic leu seu voto contrário aos aumentos do IPTU e ITBI em Florianópolis. Ele foi acompanhado por 2 desembargadores, mas outros 4 alegaram não ter encontrado ilegalidades na proposta de reajuste da prefeitura. Desde o início do ano, a nova lei está suspensa por uma decisão liminar. O procurador do município voltou a defender que a base de cálculo estava defasada e que os aumentos vão ser, em média, de 25% e 30%. Para imóveis residenciais e comerciais. Não só a justiça fiscal, também a justiça social e construir, junto até com os próprios autores da ação, uma alternativa que seja benéfica para todos e para o próprio município. A ação foi solicitada por 11 entidades representativas da capital e o advogado do grupo alegou a inconstitucionalidade do projeto de lei. Apesar de indefinido, o resultado foi comemorado pelos sindicatos e associações que defendem a derrubada dos aumentos. Eu acredito que o fato de ter sido baseado com valor de oferta e não com valor venal e todas as ilegalidades havidas será ainda analisado. Na pauta de julgamentos também estava a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra os indiciados na Operação Fundo do Poço, incluindo o deputado estadual Romildo Titon. O processo também foi suspenso, mas neste caso por um pedido feito pelo advogado de defesa do parlamentar, que questionou a relatoria do processo. Em março, o relator desembargador José Trindade dos Santos decidiu individualmente afastar Romildo Titon da presidência da Assembleia Legislativa. Após as suspensões de hoje, os assuntos só voltam a ser discutidos em 20 de agosto, na próxima sessão plenária do TJ catarinense. Vamos dar uma olhada no trânsito ao vivo aqui na capital. Movimento bastante intenso, com lentidão nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Para quem se dirige à BR-101, o trânsito está praticamente parado. Na capital faz 18 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.